Olá, qualidade de vida e gestão familiar traz hoje um assunto muito importante, pertinente, que está acontecendo na atualidade, que é a depressão. Tem aumentado, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a depressão tem estado em torno de 5,8% no Brasil, né? No mundo todo, 18% do mundo está sofrendo de depressão, que dá 322 milhões de pessoas, né? Então eu quero falar sobre a depressão e trazer um dado que a ciência não aborda. Mas eu, como um cristão e pregador do evangelho, amante da palavra, né? E simpatizante da psicologia, estou estudando psicologia um pouco, estou estudando um pouco de TCC, a área que eu estou me aprofundando. Quero trazer algumas reflexões falando sobre a depressão emocional, a depressão espiritual e a depressão patológica, tá ok? Vamos começar aqui. Estou fundamentando a minha tese, a minha teoria no TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Essa teoria da psicologia é uma ferramenta usada por um doutor psiquiatra chamado Aaron Beck. Ele criou essa teoria em 1960, né? Ele era um grande médico psiquiatra e psicanalista, né? Ele melhorou algumas coisas na psicanálise, viu que talvez algumas coisas não estavam sendo tão efetiva na psicanálise. Ele já tinha tanto conhecimento na psicanálise como na psiquiatria. Ele aumentou algumas ferramentas, sendo mais eficaz que a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, né? E eu, estudando ultimamente algumas áreas da psicologia, eu vi que uma das ferramentas que está sendo mais eficaz, até mesmo contra a depressão, ela é mais eficaz do que remédio. Ela tem trazido uma porcentagem de 87% das pessoas que se tratam com a TCC se recuperam. Com a medicação cai para 76% das pessoas se recuperam. A recaída de pessoas que se recuperam com a TCC é só 10% que recai. E da farmácia, do medicamento, cai em torno de quase 20% ou 25%, alguma coisa assim. E aqui eu quero falar sobre a depressão. A depressão pela CID, que é Classificação Internacional da Doença. A CID tem 4 séries de depressão, né? Ela apresenta. Tem mais, só que eu resumi aqui nas 4, que é depressão leve, depressão moderada, depressão grave e depressão psicótica, né? Onde tem um quadro de delírio e outras coisas a mais, onde a pessoa corre risco de quadro de suicídio, né? E aqui eu quero falar sobre a depressão que a ciência reconhece, que é a depressão emocional, a depressão patológica. Patos no grego significa doença, logia significa estudo, patologia é o que estuda a doença, né? Então a ciência ela aborda esses dois campos, né? Mas como cristão eu abordo esses dois campos. Reconheço que a ciência ela está certa e fundamentada, que toda doença começa, que nem ela já provou isso, que toda doença do ser humano começa na área emocional, 80% da doença, né? E aí, segundo, eu pulo essa parte que ela pula para cá, mas eu coloco no meio intermediário a espiritualidade. Primeiro, a depressão começa na área emocional, depois na área espiritual e terceiro, que resulta na patologia, que é o corpo, né? Patologia vem de doenças, patos, que eu falei, doença, logia, coisa que acontece no que? No corpo, né? E aqui eu quero trazer uma reflexão. Aqui nós esquece apagar, nós apagamos. Vamos lá. Eu quero trazer uma reflexão aqui falando sobre na área emocional. Muitas pessoas não aprendem a dirigir os seus pensamentos, a dirigir os seus conflitos. O que acontece? Se torna escravo dos nossos pensamentos automáticos negativos. Então muitas pessoas deixam de analisar os seus pensamentos. Aqui é o que? PSA, P-A-N, né? Significa pensamentos automáticos negativos. Quando a gente aprende a filtrar ou monitorar os nossos pensamentos, alguns pensamentos automáticos que surgem na nossa mente, que é falso, e nos pode levar a um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. A gente aprende a filtrar algumas coisas, o que acontece? A gente começa a ter um controle melhor da nossa vida. Outro pensamento que a gente não percebe e a gente nutre é o pensamento negativo. Pensamentos negativos aqui é o pensamento automático, você não criou, ele vem automático, vem como slide de alguns acontecimentos da sua vida e vem fazendo com que você passe a ser escravo deles, se você não filtrar e abolir alguns deles.
Segundo, pensamento negativo é o que você cria. Você levou alguma coisa, levou você a pensar um estímulo, levou você a pensar, e se você não brecar ele, porque ele é negativo, precisa ser brecado, o que acontece? Você começa a nutrir ele e você começa a desandar na sua área mental e emocional. E aí tem o pensamento de ruminação. O que é o pensamento de ruminação na psicologia? É tudo aquilo que você começa a ruminar, ou seja, alguns sentimentos que você teve com algum parente, alguma desconcordância, né? Algumas mágoas que você guardou no coração, você fica ruminando aquilo não vai te fazer bem. Então aquilo pode te deixar para baixo, pode te deixar triste, chateado. Então você tem que aprender a não ruminar as coisas ruins. Ou seja, você tem que gerenciar, você tem que solucionar os problemas e descartar ele. No meu livro eu falo sobre 2 caminhões. Um caminhão de baú e um caminhão de caçamba. E no caminhão de caçamba eu falo que é um caminhão onde a gente tem que largar todos os nossos lixos emocionais, sentimentais, tudo aquilo que não nos agrega valor. Bota no caminhão de caçamba. E no caminhão do baú, onde tem escota, você coloca o seu tesouro, coloca as coisas boas. Então qual caminhão você está pilotando? Talvez na jornada da vida você está muito focado no caminhão de sucata, no caminhão de caçamba. Foque no caminhão de baú e comece a andar com sentimentos bons e a sua vida vai melhorar. Aqui na depressão espiritual, esse aqui é o primeiro vídeo, eu vou esclarecer melhor no segundo vídeo, né? Aqui eu vou falar sobre a influência do inimigo, a indução, né? Ele induz. Aqui é a indução, opressão, ele oprime o ser humano e ele processa, né? Tem pessoas que ficam possessas pelo inimigo. Então aqui ele tem 3 áreas que o inimigo influencia o ser humano na espiritualidade: na indução, opressão e na possessão, né? E aqui na patologia a gente pode focar 3 coisas. Um exemplo: a pessoa precisa se cuidar em qual área? Na patologia, a pessoa precisa, algumas coisas, doenças que traz a depressão na patologia é o que? Um distúrbio, né? Um distúrbio orgânico, né? Orgânico. O que é orgânico? Um distúrbio dos órgãos. Ou seja, os seus órgãos não estão trabalhando corretamente. Falta vitamina, falta alguma coisa. Então a gente tem aqui, ó, o que traz depressão patológica. Distúrbio nos órgãos, falta de vitamina, né? Falta de vitamina, sedentarismo também faz os neurônios não ser produzido corretamente. Então a gente precisa ter o quê? Que nem eu fiz no outro vídeo: cuidar do corpo, da alma, que é o nosso emocional, do espiritual, que é a nossa alma, comunhão com Deus, e do nosso corpo. A gente somos formados de corpo, alma e espírito. Temos que cuidar das 3 áreas de forma diferenciada, né? E para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero trazer uma teoria do Dr. Augusto Cury, que ele fala que a gente precisa aprender a gerenciar nossos sentimentos, né? E ele traz um ensinamento que fala mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, é assim: gasto de energia emocional e eu não sou professor, então para mim escrever um pouquinho, meu chamado é pregador. Eu sou pregador, mas eu estou dando um pouco de aula aqui aprendendo, né? Então estamos evangelizando através do ensino também aqui, ó. Gasto de energia emocional inútil. Veja bem, o que é gasto de energia emocional inútil? Às vezes passamos muito tempo da nossa vida gastando tempo da energia da nossa emoção, da energia emocional, com coisa inútil, que não vai acrescentar valor, que a gente não vai conseguir mudar aquele quadro. A gente tem que aprender a gerenciar. Por isso que eu falo, a gente precisa assumir o piloto da nossa vida. Somos formados corpo, alma e espírito e precisamos gerenciar cada uma delas. Aí, contrapartida, ele mostra essa tese para nós e depois mostra a segunda tese, que é o que? EEGU. Que é o que? Gasto de energia emocional útil. É aqui que você tem que focar, que os gastos da sua energia emocional tem que ser os gastos úteis. Quando a gente aprender a gerenciar essas coisas, a gente muda. E finalizando esse vídeo, a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, ó: não andeis preocupado por coisa
alguma, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, a ansiedade, a depressão, não dais, todo aquele que está cansado e oprimido, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele é aquele que nos alivia da depressão, da angústia, e a gente vai estar falando disso no próximo vídeo, tá ok? Se você gostou e acrescentou algo na sua vida, curta e compartilha. Forte abraço, Deus abençoe a todos.